Boa noite a todos os corações atentos a escutar a voz do nosso grande Deus. Eu vou ler aqui um versículo que me chamou muito a atenção. Na verdade, eu vou ler dois. Eu vou ler em Provérbios, capítulo 2. Eu vou ler até o 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçareis a tua voz. Se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E que lindo! Agora eu vou ler aqui em Isaías, capítulo 42, e o versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Né? Você vê como que Deus é bondoso, como que Deus é misericordioso conosco, né? O Senhor fala aqui através da palavra dele em Provérbios, se clamares por entendimento, né, que ele nos dá, se nós clamar por ele, se nós buscar pela presença dele, se nós inclinar os nossos ouvidos a obedecer o nosso coração, a obedecer aquilo que ele tem para nos falar, né? Se nós guardar, se nós buscar pela palavra dele, pelo entendimento, a gente achará, né? Porque aqui no capítulo 5 de Provérbios 2, ele fala, entenderá o temor, né, do Senhor e achará o conhecimento de Deus, né? Porque muitas das vezes a gente pratica as coisas que não é para ser praticada, porque a gente não tem o conhecimento do Senhor, né? A gente não tem o entendimento de Deus, a gente não sabe lidar com as situações, então para nós as situações que não é boa aos olhos do Criador, para nós é boa, então a gente acaba acostumando com aquilo, a gente acaba praticando aquilo, porque a gente não tem entendimento, a gente não tem sabedoria, né, para lidar com aquilo. Então a gente acha que é normal até não conhecer o temor do Senhor, como diz em Provérbios, né, que agora acabei de ler, 2 e 3, né, que conhecerá o temor dele, temor, né, do Senhor. Então, quando a gente conhece ao Senhor, a gente teme a Ele, né? A gente não é ter medo, é ter amor. Quando você ama alguém, você respeita esse alguém, você procura fazer a vontade desse alguém, né? Você procura praticar aquilo que ele quer para você, porque quando a gente ama ao Senhor, e ele nos dá o conhecimento dele, ele se revela ao nosso coração, o Senhor fala conosco que os caminhos que nós temos, que até então para os nossos olhos é bom, ele começa a nos revelar que aquilo vai nos prejudicar, que aqueles caminhos vai nos levar à morte mais cedo, que aquilo vai nos destruir, né? A palavra de Deus fala que Deus não tem prazer na morte, né? Deus não tem prazer. Deus nos chama hoje, né, a ouvir a palavra dele, a buscar o conhecimento, né, a sabedoria dele, para que nós venhamos temer, para que nós venhamos, né, olha, eu sempre falo, de geração em geração, né? A gente, quando você lê a palavra de Deus, você vê, a gente sente como que Deus nos ama, como que Deus, de geração em geração, Deus tem nos dado a oportunidade, como que Deus tem cuidado de nós, mesmo a gente se inclinando, mesmo fazendo o mal, mesmo as gerações blasfemando, ignorando, né? Ali a presença de Deus, que ele é constante, né? Quantos, de geração em geração.
você vê que ele tem nos dado a oportunidade. Deus não quer guerra com nós, Deus não quer guerra com o povo, Deus não, Deus é amor, ele quer muito amor, ele quer nos livrar das nossas iniquidades. Pelo contrário, ele quer que nós venhamos ter vida e vida com abundância. Ele quer que nós venhamos viver na santidade da palavra dele. Muitas vezes as pessoas acham que servir a Deus vai te acorrentar. Ah, eu vou servir ao Senhor, eu vou fazer aquilo que Ele está me pedindo, então isso vai me acorrentar. Pelo contrário, quem serve a Deus se liberta. Quem serve a Deus, ele vai te mostrar que o caminho que você está vai te destruir, vai te trazer doença, vai te trazer consequências graves a ponto de você morrer, de você ficar doente. Quando você busca o Senhor, quando você ora, quando você jejuma, quando você consagra, quando você leva o teu coração ao Deus e pede para Ele te dar entendimento, para Ele te dar sabedoria, pede para o Espírito Santo te dar, abrir os ouvidos do teu coração para que tu vá escutar a voz do Senhor, e o Senhor fala no teu coração. Se você bebe, não beba. Se você fuma, não fume. Se você vai por este caminho, não faça. Não faz isso, não faz aquilo. Esse é o conselho que a palavra do Senhor nos dá. Esse é o conselho que o Espírito Santo quer para nós. Tudo que Deus quer para nós é nos livrar do caminho mais curto, não, que é a morte. Um ser humano, se ele não leva uma vida saudável, se ele não leva uma vida saudável, a tendência dele é padecer muito cedo, ficar vulnerável às enfermidades, se autodestruir com problemas que ele mesmo procura, que chama divertimento, muitas das vezes, em excesso, né? Então, quando você inclina o teu coração a Deus, quando você busca a Deus, quando você busca o Senhor, esse caminho é correto, essa decisão é correta, o que eu faço? Eu não consigo me sair desta situação. Senhor, estende as tuas mãos, Espírito Santo me ajuda. Aí sim, o Senhor vai te conduzir ao caminho da vida, vida eterna e vida com abundância, né? Isso não vai te tornar prisioneiro, em nenhum momento Deus, Deus quer que nós sejamos prisioneiros, pelo contrário, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós conhecemos quem é o Senhor nos liberta dos nossos maus caminhos, que até então para nós era bom. Olha o que ele fala aqui em Isaías, capítulo 42 e versículo 6. Olha como que ele é. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios. Olha isso, a recompensa, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Na verdade, quando a gente não conhece ao Senhor, nós temos os olhos vendados, nós somos cegos, porque a gente não consegue enxergar aquilo que nos prejudica. A gente vai por caminhos tortuosos achando que é bom, sendo que, na verdade, no final é a morte e a autodestruição, tanto a nossa quanto das pessoas que estão ao nosso redor. Porque, na verdade, quando uma pessoa, como nós somos feitos de famílias, todas as famílias, toda pessoa tem uma família, ele veio de alguma família. Quando você é prejudicado, independente se você tem ou não tem uma família, você vive numa sociedade ou em grupo ou na terra, automaticamente outras pessoas também serão prejudicadas com as atitudes daquelas decisões que você venha tomar, que nós venhamos tomar, entendeu? Então, é, não depende só de uma pessoa, somos uma sociedade, né? Então, quando nós conhecemos o Senhor vem nos libertar das trevas a qual a gente se encontra e do cárcere, né? Que até então a gente acha que é normal, né? Então, que Deus venha falar em cada coração, que esta palavra venha cair como uma sementinha em seu coração e que o Espírito Santo possa, né, fazer a
tudo que Ele faz de melhor na nossa vida, que o Espírito Santo possa te guiar, que o Espírito Santo possa abrir os teus olhos, te tirar das trevas, né? Nos tirar daquilo que a gente acha que é certo, que o Espírito Santo venha ter misericórdia de nós, venha nos conduzir à paz, a nos ajudar, né? Porque nós mesmos não conseguimos enxergar isso se nós não buscar pela palavra, se nós não buscar a presença do Senhor, se nós não inclinar o nosso coração, se nós não parar um pouco para inclinar o que o Espírito Santo quer falar conosco, né? Que Deus, que Deus esteja em cada coração, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós.